Eu preparei uma mensagem para essa manhã. Deus me deu uma mensagem. Tem o tema aí? Indo para a oração. Repete comigo, indo para a oração. Hoje a gente estava lá na última aula do grupo de start aí dessa turma. E a gente estava falando sobre alguns pilares. E dentre esses pilares falamos sobre a oração. Eu acredito muito que a oração é que sustenta um crente. É a oração que é a base do evangelho. Eu acredito que a oração é que não pode faltar nunca na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você pode conhecer muito a Bíblia, você pode ir muito à igreja, você pode participar de muito círculo de oração, você pode participar de muitos compromissos na igreja, mas se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, é triste dizer isso, mas você não vai conseguir ver coisas sobrenaturais. A oração é que conecta a terra aos céus. É a oração, Jesus, o próprio Jesus. É interessante que você vai ver a multidão, a popularidade empurrando Jesus para o trono. Mas como Jesus era um homem de oração, ele estava sempre orando, ele entendia que o propósito dele não era ir para o trono, mas o propósito dele era ir para a cruz. Então quando você ora, você entende que nem sempre você deve ir para o lugar onde estão te empurrando, mas você deve ir para o lugar onde você foi chamado para estar. O problema não é você fazer alguma coisa, é você estar no lugar correto. Não são coisas que vão definir quem você é, mas é você estar preparado para receber aquilo que Deus tem para você, né? Quer ver uma coisa que é muito interessante? Tem pessoas que vendem ouro e não conseguem prosperar. Tem outras pessoas que vendem lixo e são muito ricas. Porque o grande problema não é o que você vende, mas é o que você faz diante daquilo que você foi chamado para fazer. O grande problema não é você mexer com coisas muito caras, mas é você estar no lugar onde Deus te plantou para estar. E eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero construir contigo, juntos aqui, eu quero falar de um tema que é interessante, que o pastor Estevão, quando subiu aqui, começou a orar, falou sobre Paulo e Silas. Meu espírito se mexeu, porque é exatamente o que a gente vai falar nessa manhã, né? Sobre Paulo e Silas, mas principalmente sobre Paulo e sobre oração. A Bíblia, ela é muito linda, porque Deus, a gente não combinou nada, Ele subiu aqui e falou uma coisa para que eu viesse dar continuidade àquilo que Ele começou. Então eu acredito que o Espírito de Deus está sobre esse lugar, o Senhor está aqui nessa manhã, e eu peço simplesmente que você se conecte comigo naquilo que Deus vai fazer, que você não se distraia, que você não perca nenhum tipo de informação que vai sair desse altar, porque às vezes uma palavra transforma a sua vida, amém? Então eu quero que você junto comigo abra em Atos capítulo 16, versículo 16, nós vamos ler até o 34, é grande o texto, mas é necessário, amém? Vamos lá. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, preste atenção, eles estavam indo para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava falando mentira, sim ou não? Não, ela estava falando a verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Coloca a versão para mim, ARC. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, presta atenção, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança.
o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Quer dizer, o carcereiro não só colocou ele na prisão, mas levou ele para um lugar lá dentro, lá no interior, mais íntimo, um lugar mais escondido ainda colocou algo nos pés dele para trancar eles no tronco. Amém? Por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, eu amo o de repente de Deus. Só que o de repente de Deus não acontece por um acaso. O de repente de Deus acontece no meio de um processo. E de repente, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os... E para fechar o 34, então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta manhã. Tu és verdadeiramente o Cristo, o Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Cremos firmemente que o Senhor está aqui nesta manhã. Derrama sobre nós um espírito de conhecimento, um espírito de sabedoria. Abre o nosso intelecto e nos leva a conhecer lugares e coisas que só o teu Espírito pode revelar. Eu oro a ti, Deus, para que de mim nada venha sair, mas que o Senhor venha falar através dos meus lábios. Usa a minha boca, usa todo o meu ser, Pai. Me gasta por completo nesta manhã, mas fala ao coração da tua igreja, eu te peço, para que tudo que se cumpra conforme o Senhor determinou, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Perceba que Deus mudou o plano, mas Deus não mudou o propósito. Eles estavam saindo para orar. Eles estavam saindo para orar. Todos os dias vinha uma menina com espírito de adivinhação atrás deles e dizia: eis aí homens de Deus, enviados por Deus. Paulo, com discernimento de espírito, entendeu que aquela mulher não era uma crente, mas ela era uma endemoniada. Paulo, certo momento, ele vira para trás e fala assim: sai dela agora, em nome de Jesus Cristo. O espírito sai da menina. O grupo que tinha naquela cidade, que bancava aquela menina para adivinhar as coisas, para dar dinheiro para eles, eles ficam revoltados com aquilo que Paulo havia feito, porque afinal de contas eles perderam aquilo que dava lucro para eles. Eles preparam uma arapuca, eles levam Paulo e Silas para uma praça, rasgam a roupa deles, açoitam eles, colocam eles dentro de uma prisão e diz para o carcereiro: não deixa eles saírem daqui. O carcereiro, com medo daquilo, leva eles para o interior da prisão, coloca uma algema nos pés junto a um tronco, e eles estão presos aos olhos humanos numa cadeia que era impossível sair de lá. Eles estavam cantando. Coloca o versículo 25 para mim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas. Mas espera aí. No versículo 16, coloca de novo 16. Aconteceu que indo nós o propósito se cumpriu ou não? Se cumpriu ou não? Mas a forma como se cumpriu foi diferente de como eles haviam programado. Eu vim essa manhã trazer uma mensagem simples, mas profunda para o teu coração. Eu e você fazemos muitos planos,
Mas quem determina a forma como vai acontecer é o Senhor. Eles estavam indo para uma oração. Deus impediu que eles fossem da forma deles. Mas Deus estava dizendo para eles o seguinte: vocês vão orar, mas não da forma que vocês querem. Vocês vão orar por um carcereiro que está lá dentro, que precisa me conhecer. Muitas vezes aqueles que te prendem, aqueles que te perseguem, são aqueles que Deus quer libertar através da sua vida. Você sabia disso? Tem muitas pessoas que às vezes te perseguem e na verdade Deus permite que você esteja diante delas, não para que elas te façam mal, mas para que você faça bem para elas. Muitas vezes Deus coloca em situações que você acha que é o fim, parece fim para você, mas para elas é o começo. Eles foram presos, mas Paulo e Silas entenderam que eles não eram prisioneiros de um carcereiro, eles eram prisioneiros de Cristo. E quando você entende quem de fato te aprisiona, não é qualquer prisão que te prende. Eu e você somos prisioneiros de Cristo. Então toda e qualquer prisão terrena não tem poder sobre a nossa vida. Toda e qualquer artimanha do inferno, do diabo. E deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não trabalha, preste atenção nisso em nome de Jesus. O diabo não trabalha para você fazer a vontade dele, sabia? O diabo trabalha para você fazer a tua vontade. Porque quando você faz a tua vontade, você não faz a vontade de Deus. Ele não trabalha para você fazer a vontade dele. O diabo está trabalhando. Não. O diabo está trabalhando e está te empurrando para a tua vontade. Porque já não mais vivo eu. Já não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver da carne, é um viver do Espírito. Nós fomos chamados para viver as promessas do eterno sobre nós. Nós fomos enxertados numa terra para andarmos pela terra e as pessoas verem em nós aquilo que elas precisam buscar nos dias de hoje. Vamos orar, Silas. Vamos orar, vamos sair para orar. Eles estavam fazendo aquilo. A Bíblia diz que, indo à oração, nos saiu o encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro. Agora olha o 17 que diz: todos os dias ela fazia isso. E estava seguindo Paulo e a nós clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por... Eles estavam saindo para orar. Essa menina fazia isso por muitos dias, até que um dia, eu não sei quantos dias tu tem vindo à igreja, eu não sei quantos dias você já veio à igreja, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: vai chegar um dia, e eu não sei que dia é esse, pode ser hoje, em que a tua oração será ouvida pelo Senhor. E quando a tua oração é ouvida por Ele, eu sinto Deus nesse lugar. E quando a tua oração é ouvida por Ele, Ele movimenta céu e terra em teu favor. Aquilo que muitas vezes parece uma prisão, pastor, parece o meu fim. Eu quero ser profeta na tua vida nessa manhã. Aquilo que muitas vezes parece ser o teu fim, eu disse lá na aula. Jeremias 18. Jeremias, desce a casa do olheiro. Eu quero falar contigo, Jeremias. Eu não falo com gente alta, Jeremias, só falo com gente lá no baixo. Desce para falar comigo, Jeremias. Desce desse lugar, desse patamar que você mesmo se colocou aí. Desce do lugar onde você acha que você é aquilo que você nunca foi. Desce desse lugar nessa manhã e desce para falar com o Senhor. Jeremias, olha o olheiro, como é que ele trabalha no vaso. Assim sou eu na tua vida, Jeremias. Jeremias, quando as coisas começam a não estarem muito certas, Jeremias, eu não dou jeitinho, eu quebro o vaso por completo, eu destruo o vaso todo e eu faço um vaso novo, Jeremias. Porque, Jeremias, eu não estou aqui para que as pessoas digam que o vaso está com defeito. O vaso que eu construo é vaso perfeito, é vaso de honra, não é vaso de desonra. O vaso que eu transformo, Jeremias, é vaso
para carregar uma grande essência, que é a essência de Cristo sobre a vida do vaso, dentro do vaso. Eu e você, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, que nós somos um vaso de barro que carrega uma grande essência. E não tem a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Se nós entendermos isso, nós vamos entrar em um lugar em Deus, e muitas coisas que são difíceis de entender vão começar a ser entendidas por nós. Você está aí comigo nessa manhã? A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Paulo e Silas estavam presos. O carcereiro feliz prendeu eles. Eu fico imaginando eles, um olhando para a cara do outro. Vamos adorar. Ninguém prende um verdadeiro adorador. Ninguém tem poder de segurar um verdadeiro adorador. Os ventos se levantam, a chuva cai, os rios transbordam, mas um verdadeiro adorador fica de pé. Nós chamamos Jesus. Tu és a pessoa mais importante da nossa vida. Tu és o grande eu sou. Sabemos que Tu és. Essa manhã o Senhor separou para um culto, para pessoas que se encontram encarceradas, pessoas que se encontram dentro de um cárcere. Essa manhã Deus separou, essa manhã, cheirando a raba, checarabandorobai, checarabanderebaiás. Essa manhã o Senhor separou para falar com pessoas que se encontram dentro de um cárcere. Talvez um cárcere financeiro, talvez um cárcere emocional, talvez até um cárcere chacarabandeira. Talvez até um cárcere do passado. Talvez um lugar que você entrou e que você está preso lá nesse lugar. Deus te trouxe aqui hoje para te libertar desse lugar. Aleluia. Um lugar que você entrou lá no teu passado e que travou você lá. Um lugar que você não consegue se movimentar. Um lugar que você busca, mas é como se não tivesse uma porta. Eu não sei com quem Deus está falando. É como se tivesse tudo escuro e você busca a porta e você não encontra. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. E aonde tem escuridão, quando Ele entra, Ele dissipa as trevas. A gente só precisa de uma palavra dEle. Em nome de Jesus. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu peço para você, em nome de Jesus, se você se encontra dentro de algum cárcere, em nome de Jesus, saia do teu lugar, não tenha vergonha. Essa é uma manhã que Deus separou para libertar você desse lugar. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero chamar os pastores dessa casa. Que vocês estejam em oração, que vocês estejam comigo orando pela vida das pessoas. Deus vai libertar pessoas, Deus vai tirar pessoas de dentro de um cárcere. Deus vai tirar pessoas de dentro de uma prisão. Prisão na alma. Deus me fala que tem as pessoas aqui que frequentam a igreja e são evangélicos há muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não é o Deus dos evangélicos. Deus é o Deus de todo mundo. Pessoas sairão de cativeiros, em nome de Jesus, eu creio nisso. Deus está tirando pessoas de dentro de um cativeiro. Deus está libertando pessoas que estavam algemadas e que achavam que não tinham mais jeito. Pai, eu sei que Tu estás aqui. Eles são Teus filhos, Pai. Nós não estamos aqui te pedindo prata nem ouro, Senhor. Eu só te peço, tira eles de dentro desse lugar, Deus. A pior coisa que existe na vida de um ser humano, Deus, é ele estar aprisionado, Pai, e sem saber para onde vai. Faz nessa manhã, Deus,
aquilo que homem nenhum pode fazer. A tua igreja precisa, Deus, testemunhar, Pai, quem tu és. A tua igreja não pode viver de movimento em movimento, Senhor. A tua igreja precisa experimentar milagres, Deus. As pessoas te empurravam para o trono, Jesus. Ah, Jesus, as pessoas te empurravam para o trono. A tua palavra diz que o Senhor se esquivava delas. E o Senhor, cada dia mais, ia se aproximando da cruz. Nos ajuda a entender isso, Jesus. Pessoas que saíram do seu propósito, Deus, que elas voltem para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. E eu não falo um lugar físico, Pai. Eu falo um lugar no espírito. Deus, em nome de Jesus, Pai, constrói nessa manhã na vida dos teus filhos, Deus. Constrói na vida dos teus filhos, Deus, um altar de adoração a Ti, Pai. Não um altar físico como muitas pessoas costumam fazer, Deus, porque a Tua palavra diz que Tu não habitas em estátua de barro, Deus, feito por mãos humanas, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, tem ouvidos que não ouvem, tem mãos que não apalpam, Senhor. Tu não habitas neste lugar, Deus. Cria nessa manhã um altar dentro de cada um de nós, Deus. Cria um lugar de adoração, Deus. Nos traga de volta para os teus planos, Deus. Recalcula a nossa rota, Senhor. Recalcula a nossa rota e nos leva de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Paulo e Silas foram orar, Deus. Mas eles cumpriram o propósito, não do jeito que eles imaginavam, mas da forma como o Senhor havia determinado, Deus. Nós preparamos esse ambiente para o Senhor. Tudo foi preparado para que Tu venha nos visitar nesta manhã. Isso não tem a ver com uma construção humana, Deus. Isso tem a ver com a Tua glória. Nos ajuda a experimentar aquilo que Tu tens para nós. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo. Fala conosco nesta manhã. Talvez alguém aqui neste lugar tenha sido levado, assim como Paulo e Silas, lá para o interior do cárcere, Deus. Talvez o Senhor tenha trazido pessoas daqui que acreditam que nunca vão sair desse lugar, Deus. Mas eu creio que assim como foi com Paulo e Silas, que o Senhor nessa manhã libere uma palavra, e que todas as correntes, meu Pai, sejam despedaçadas, que os grilhões sejam arrebentados, Deus. Que haja um clarão onde se encontra com trevas, Deus. Faz nessa manhã, Deus. Faz nessa manhã, eu te peço, Senhor. Não existe um lugar melhor para estar do que na Tua presença. Por isso, quando os discípulos saíam, Tu davas uma ordem: sobe no barco e atravessa o lago. Eles iam. Mas quando chegavam no meio do caminho, começavam as tribulações, começavam os ventos, começavam as coisas contrárias, eles se desesperavam, assim como muitos de nós, Senhor. Porque não adianta entrar no barco e atravessar o lago, se o Senhor não estiver dentro do barco, Pai.
Entra nessa manhã no nosso barco, Jesus. Tem barcos aqui que estão enfrentando grandes ondas, Senhor. Tem barcos, Deus, que pessoas não aguentam mais viver o que estão vivendo, Senhor. Eu prego essa mensagem, eu sinto a dor no meu coração, Jesus. É como se o Senhor estivesse me espremendo, Deus. Entra no nosso barco, Jesus. Entra no nosso barco, Jesus. Acalma os ventos, Senhor. No caminho da oração, aparece um espírito maligno tentando atrapalhar. Assim é a nossa vida. A gente quer buscar Deus, mas sempre se levanta alguma coisa para atrapalhar aquilo que a gente vai fazer. Só que muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas Deus não queria que eles orassem daquele jeito. Eles vão para dentro de um cárcere. Eles oram. O carcereiro se converte. A família do carcereiro se converte. A Bíblia diz que todos eles foram batizados. Aquilo que muitas vezes você está pedindo para você, a hora que você entender que Deus quer te usar para alcançar outras pessoas, aquilo que você tanto deseja naturalmente vai chegar até você. Creia nisso nessa manhã. Eu me lembro que quando a minha família me levava para aquele lugar lá onde eles frequentavam, que eu não gostava, eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Alguma coisa dentro de mim, eu não sabia o que era, mas alguma coisa dentro de mim me incomodava. Eu não gostava de estar ali, mas eu era obrigado a estar ali. O tempo passou. Um dia eu fui convidado a pisar numa igreja. Pela primeira vez eu botei meu pé dentro de uma igreja evangélica. Deus usou aquele homem para trazer uma palavra. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, parecia que eu ia morrer. Parecia que eu era o pior cara da face da terra, de tanto que eu chorava. Aquele fogo entrou em mim. As lutas vieram. Aquele fogo aparentemente se apagou, mas existia uma brasa lá dentro, lá no fundinho. Um dia, o Senhor resolveu soprar naquela brasa. Voltou a queimar. E queima tanto que não para até hoje. O inimigo tenta de todas as formas me parar, mas ele nunca vai conseguir. Porque a luz que está acesa aqui dentro é maior do que a luz que está acesa lá fora. Nós fomos chamados, todos nós fomos chamados com um propósito: servir ao Senhor. Feche seus olhos. Como nós chamamos Jesus? Eu falo de você, o meu coração chega a doer, Senhor. Eu te agradeço tanto, Senhor, por tu ter me tirado de onde tu me tirou, Senhor. Eu sei que todos esses aqui que estão, Senhor, são teus filhos. Existe um propósito sobre a vida de cada um deles. Não deixa, Deus, que os cárceres, Pai, que a vida tentou colocar sobre eles, Pai, venha paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer. Assim como foi com Paulo, assim como foi com Silas.
tinham acabado de tomar uma surra e foram para dentro de uma prisão. Mas a prisão não foi capaz, Deus, de apagar a chama que estava dentro deles. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a escuridão daquele lugar, Pai. Eles com os pés presos a um tronco, Deus, com uma corrente. Qualquer outra pessoa, Deus diria, mas eu não fiz nada para estar aqui. Mas não tem a ver com fazer. Tem a ver em estar no lugar aonde Deus quer que estejamos. Eles não deixaram o breu, as correntes, o carcereiro e nem tampouco a injustiça tomar conta da mente deles. Mas eles continuaram fazendo aquilo que sempre faziam. A Bíblia não diz, mas eu creio que talvez até com mais intensidade começaram a orar e entoar cânticos a Ti, Senhor. De repente, aparece um clarão. Mas não estava escuro, pastor. Estava. Até ele chegar. Quando ele chega onde está escuro, passa a ficar claro. Aonde tinha morte, passa a ter vida. Aonde tinha problema, passa a ter solução. Eles não só foram libertos, mas eles libertaram muitos que aparentemente estavam livres dentro da cadeia, mas que no fundo eram os verdadeiros prisioneiros daquele lugar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que a glória de Deus te acompanhe por onde quer que você vá. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Eu oro para que os planos de Deus se cumpram na tua história. Indo para a oração. Indo para a oração. Tudo começa com a oração. Vá em paz, vá feliz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre do homem mau, do fraudulento, sanguinário, da bala perdida. Às 19 horas estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Deus te abençoe.